Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Hoje estou acompanhada aqui da Imperatriz do Mal, Rita Repulsa, tanto na camisa quanto aqui no Funko. Eu vou deixar ela aqui comigo durante o review. Vocês podem ver eu levantar ela de vez em quando aqui, ela vai ficar na minha mão. Estou de volta aqui para um review de Saban's Go-Go Power Ranger. Aliás, eu nem sei se eu posso chamar mais de Saban's Go-Go Power Ranger, eu acho que é só Go-Go Power Rangers. O quadrinho que eu faço review aqui no canal. Se você não acompanha, caiu de paraquedas aqui neste vídeo, vai ter uma playlist aqui no i para você olhar, assim, pelo menos o começo dessa nova saga aí que é Necessary Evil, mas hoje você pode acompanhar de boa, porque o quadrinho não é bem regular das edições que eu tô fazendo, é um quadrinho especial sobre Rita Repulsa. Então, vamos ver aí uma coisa, assim, uma história sobre o passado dela, um negócio bem interessante, bem misterioso e que vai acrescentar na lore da franquia. Mas antes da gente entrar, claro que eu não poderia deixar de pedir pra vocês, né? Vocês já sabem, né? Irem na cozinha e pegarem o seu lanche pra vocês virem fazer o lanche com a Ana aqui, hashtag lanche com a Ana. Coloca aí embaixo o que vocês estão lanchando. Tem gente que lancha fruta, tem gente que lancha refrigerante, pão de queijo. Tem gente que lancha umas coisas bem estranhas, mas eu sinceramente acho engraçado de ver. Não deixe de mandar as fotos também no nosso Instagram. Manda a foto permanente, gente. Não manda aquela foto que desaparece, não, senão eu não consigo ver. Às vezes o Rafa clica e some e eu não vejo. Me marca também, porque se você me marcar no meu @kikibelico, eu reposto no meu Instagram. E é isso, eu vou esperar um pouquinho aqui. Vocês pausam, pega o lanche e volta. Beleza? Vamos lá. Como eu falei, esse quadrinho não faz parte das edições regulares, é simplesmente um especial da Rita Repulsa e que acrescenta muito a lore da personagem. E a gente vai agora para 10 mil anos atrás, isso mesmo, antes da famosa cena "Ha! Estou livre, é hora de conquistar a Terra". Então, antes disso, rebobina um pouco, ela lá dentro da lixeira. Então, a gente vai para este momento, exatamente dentro da lixeira. Então a gente tem ali um vislumbre da Rita presa num lugar todo azul, meio tecnológico. Ela se pergunta o que ela tá fazendo ali, tá completamente confusa. Onde eu estou, por que eu estou aqui? E ela conhece uma voz. Nesse momento é apenas uma voz, eu não sei se em algum momento a gente vai saber quem é essa pessoa ou se é simplesmente uma inteligência artificial. Enfim, chama-se Moment. E esse Moment explica para ela que ela está naquele local para fazer uma reabilitação. E ela, muito irritada, a gente já conhece a Rita, né, totalmente sem paciência, pergunta cadê os servos dela, Babu, Squat, Goldar, Finster, cadê aquela galera que anda atrás dela o tempo todo, por que eles não estão ali? E aí ele responde que todos eles estão nas suas próprias câmaras de reabilitação, ou seja, todos eles vão ter que passar por uma certa reabilitação. Ela começa a ficar meio preocupada, né, porque o que está acontecendo? Ela provavelmente foi tirada de algum lugar e jogada ali. E a gente descobre que, na verdade, essa lixeira que a gente chama, né? Inclusive faz parte do nome do primeiro episódio, na verdade é uma cápsula de reabilitação mental. Então ela foi colocada ali pelos próprios Eltarianos, que é, né, a raça do Zordon, e é um instrumento que eles usam para mudar ali como a pessoa se comporta, como a pessoa pensa. Então, não sei se ela vai sofrer meio com uma lavagem cerebral, como é que vai ser o negócio, né? Então, a gente vê ela ali dentro daquele lugar e o Moment começa a explicar para ela como é que vai funcionar. Olha, você vai passar por algumas experiências aqui e, enfim, ser reabilitada. E ela pergunta, e eu vou poder sair daqui em algum momento? E ele fala, sim, se você mudar para melhor, você pode sair, a gente pode tirar. E a gente também descobre que foi o Zordon, né, mesmo que colocou ela lá, porque a outra opção era meio que pena de morte. Então ele consegue ali, né, salvar a vida dela e dos Minions para que eles passem para essa câmara de habilitação em vez de morrer. Moment então pergunta se ele pode começar a experiência com ela, só que antes ela terminar de responder, ele meio que já inicia e ela já se vê como uma outra pessoa. Então pronto, a Rita Repulsa agora é Neosha, uma garota, né, de 6, 7 anos, e ela tá muito confusa com o que tá acontecendo, ela se olha e se vê como uma garota
E só que a atitude, né, a personalidade, tudo que ela é como Rita Repulsa ainda está lá. Então a gente conhece a mãe da Neosha, que entra no quarto, né, conversando com a filha, e ela fala: eu não sou Neosha, eu sou Rita Repulsa, conquistadora de mundos, poderosa, feiticeira, imperatriz do mal. E a mãe dela meio que debocha, né, porque pra ela é só a filha dela. Ela fala assim: ah, tá bom, você é a imperatriz do mal hoje, beleza. E ela super confusa, assim, nervosa com a situação, só consegue despertar deboche da sua mãe. Ela desce para tomar café e conhece o pai, e aí também o pai meio que entra na brincadeira, né, dela e fala assim: tá bom, Vossa Alteza, Imperatriz, o que você quer pro café da manhã? E ela vai ficando irritada, mas ao mesmo tempo, quanto mais tempo ela passa a ser a Neosha, mais ela esquece que ela era Rita Repulsa. Ela vai vivendo uma imersão na vida daquela família sendo essa criança. Então, quanto mais ela conversa, mais ela vai esquecendo, daqui a pouco ela sou a Imperatriz, eu sou a... E é isso, ela virou a Neosha. Não vamos esquecer que quem está escrevendo esse quadrinho é o Ryan Parrott. Ele é famoso por indas e vindas no tempo ou para lugares diferentes. Então a gente vai agora para a imersão do Squatch. A gente para um pouco da Rita, na verdade eles vão intercalando a Rita com um dos Minions dela. Então a gente vai pro Squatch. O Squatch aparece saindo de um ovo gigante, assim, chocando, né? Uau, estou livre! E ele se vê num ninho com outros pássaros que já chocaram e fica tentando entender o que tá acontecendo. Enquanto ele tá ali tentando assimilar, vem uma mãe pássaro e vem em direção ao ninho deles, e ele pensa: pronto, acabou, agora eu vou morrer, já era, ela vai me comer, porque é uma pássaro gigante. E não, ela chega e começa a fazer carinho nele, afagar ele, tratar ele como parte da ninhada ali dela. E ele fica assim agradecido, e meio que ela leva ele para passear nas costas dela, assim, viver, e ele fica feliz, enfim, é meio que é uma imersão simples, não é tão complexa quanto a Rita, mas a gente não pode comparar a complexidade de um Squatch com a Rita Repulsa. Ele é apenas um soldado ali que serve ordens, e ele nunca foi muito inteligente, só a gente lembrar um pouco de Mighty Morphin. Voltando ali para o que está acontecendo com a Rita, ou melhor, com a Neosha, e a gente tá ali, ele coloca assim, ciclo 15, então eu acho que ela tá ali na adolescência, por volta dos 15 anos, e a gente já vê assim um passo avançado ali da vida que a Rita tá levando nessa experiência dentro dessa cápsula. Então ela tá andando com uma amiga no parque, a amiga convida ela para sair, e ela tá reclamando de como aquela cidade é um tédio, não tem nada para fazer, que esse evento que ela tá sendo convidada é muito chato e que ela não quer ir. E enquanto elas estão conversando, elas acabam se batendo com uma outra amiga que é mais jovem, chamada Kurina. Ela tá encharcada de suco. Parece muito, inclusive, quando o pessoal leva aqueles negócio de gelo, sabe, que é azul. Que é bullying, né, nos Estados Unidos, você jogar isso nas pessoas, enfim, é bullying em qualquer lugar você jogar isso, mas nos Estados Unidos eles têm, enfim, esse hábito ridículo de jogar coisas nas pessoas. E aí a Neosha fala assim: quem foi que fez isso com você? Eu vou lá tirar satisfação. Depois de insistir um pouco, ela consegue descobrir quem é, e ela vai até esse rapaz chamado Malax Brim e coloca ele no seu devido lugar, tipo, quem é você? Por que você fez isso com ela? Você é um babaca, então enfim, né? Vamos parar, promete pra mim em voz alta que você vai parar. E aí ele meio que, né, trava, até porque, enfim, mulher no poder ali. Só que no final, quando ela meio que, né, já se sentiu satisfeita com a situação, ele meio que fala assim: então, eu acho que você vai meio que me matar por isso, mas eu não queria ir pra tal lugar, que é o mesmo programa que a amiga dela chamou. E o que dá a entender é que ela foi. Eles foram todos juntos pra este programa aleatório aí no planeta deles. Dando uma pausa aí na vida da Neosha, vamos ver um pouco do Finster. O Finster tá dentro de uma caverna, mexendo ali com a argila, né, uma massa, e ele começa a criar alguns bichos, né, alguns bonecos de massa. Não são os bonecos de massa que a gente vê na série, são algumas criaturas que ele tá ali mexendo, elas ganham vida, porque esse é um dos poderes do Finster. E aí quando ele está ali, aparece a esposa dele, a gente já viu ela num outro quadrinho, e não é uma história muito bonita. Só que ela aparece ali, né? A gente sabe que tá dentro de uma câmara de reabilitação, então ele tá passando por experiências que ele precisa passar para melhorar como pessoa. E ela pergunta assim: eu adormeci por algum momento? Ele fala assim: você dormiu por um tempo e agora eu tenho uma coisa para te mostrar. E aí ele sai com ela da caverna e vai para uma montanha, assim, uma beira de montanha, um penhasco, e mostra para ela o mundo que eles estão vivendo. E ela fala: nossa, que lugar lindo, é um lugar todo cheio de pedra, né? Todo cheio de montanhas. E ele fala assim:
não tá lindo ainda, mas vai ficar quando eu terminar o meu trabalho. O que eu entendi disso é que ele vai manipular, né, aquele local para viver num mundo ideal com ela. Vamos dar mais uma espiadinha ali na vida da Neosha. Agora com uns 26 anos, ela está casando com o Malax, ou seja, o primeiro encontro deu certo, né, porque estão casando já e eles brincam ali dizendo assim, quanto tempo a gente vai aguentar um outro, um dia, 2 dias, uma semana, e meio que fazendo aquela brincadeirinha ali de recém-casados. E enquanto ela faz a dança com o pai dela, ela meio que revela que está grávida quando ela diz assim, ai pai, eu queria muito que minha mãe estivesse aqui porque ela ficaria feliz em se tornar avó. É bem um momento fofo. Ela também comenta que como o Malax mudou, ele era uma pessoa que praticava bullying, ele mudou para uma pessoa muito boa, o pai concorda, dizendo que ela foi grande influência na vida dele, e eles ficam felizes ali dançando depois de descobrir a notícia da gravidez dela. Vamos olhar um pouco como é que está sendo a experiência de reabilitação do Babu. Nessa experiência ele é um rei, né? Enfim, não especifica muito o que reino é, mas ele é rei. E ele está no trono sentado na sua quando ele é confrontado por um dos seus melhores guerreiros, que diz que discorda da maneira com que ele está governando o seu povo. Então ele propõe um combate entre os dois para que ele saia do trono. E o Babu, que não é besta nem nada, né, ele não sabe lutar, ele na verdade propõe um desafio, porque ele sabe que numa luta física ele não conseguiria vencer. Aí ele começa a contar uma história. Ele fala assim, tá vendo aquela espada do meu pai? E aí tem uma estátua enorme com a espada, né, na estátua. Essa espada, meu pai sempre banhava ela em veneno e usava para matar seus inimigos, porque aí ele não precisava fazer muito esforço e os inimigos morriam uma morte lenta e agonizante. Eu proponho um desafio, cada um vai fazer um corte na mão com aquela espada, com a lâmina cheia de veneno, né, com a lâmina que foi, né, ficando com veneno cada vez mais, porque era sempre banhada por veneno, e qual dos dois, né, aguentar maior tempo a dor e a agonia e não morrer, vai ficar com a coroa e receber o antídoto. O guerreiro faz o quê? Desiste, né, gente? Ele vai embora e fala assim, isso não é pra mim não, tô fora. E aí o Babu dá aquele sorrisinho maroto, né, e o conselheiro dele que tá ali do lado fala assim, e aí, senhor? Essa história da lâmina do seu pai ser envenenada até hoje ainda é verdade? E ele fala assim, nós agora nunca saberemos. Ou seja, ele blefou mesmo e o cara simplesmente desistiu e foi embora. Olha a gente olhando a Neosha de novo, agora com mais ou menos uns 36 anos, né, no ciclo 36, a gente vê e conhece o filhinho dela, né, o Balon. Ela tem 2 filhos, o Balon e a Auri, que não aparece em cena, mas, enfim, a gente, né, acompanha ali a história. E os dois estão conversando e o filho está contando de como ele fica irritado com a irmã, que corre atrás dele, pega as coisas dele, coisa de irmão, né? E ela falando pra ele que ele precisa ter mais cuidado com a irmã, porque ele tá ficando muito forte e, pelo visto, ele machucou ela de alguma forma. E ele fala assim, ai mãe, eu não tenho paciência, ela é muito chata, ela me incomoda, e eu acho que eu sou uma pessoa ruim por achar isso. E ela começa a compartilhar com o filho de que quando ela era criança ela queria destruir mundos, planetas, cidades, e enfim, né, ele não era uma pessoa tão ruim assim. E aí ele ficou curioso, começa a perguntar mais. Aí ela conta que essa raiva que ela tinha dentro dela era como um monstro. E quanto mais ela tentava se proteger, mais esse monstro crescia. Pegou a referência? Faça meu monstro crescer. E aí ele pergunta assim, e aí, esse lance de você tentar se proteger melhorou alguma coisa? E ela diz que não, que inclusive deixava ela mais assustada e sozinha, e que aquilo só foi melhorar quando ela finalmente encontrou seu marido, teve os 2 filhos, né, encontrou o amor, e aquilo foi diminuindo a ponto de não incomodá-la mais no dia a dia. Claro, ela fala pro filho que não some, né, a gente sempre tem ali nossos monstros para lutar, mas aquilo não era mais um problema muito grande na vida dela. E aí eles fazem um pacto ali, uma combinação, de que sempre que eles estiverem se sentindo mal ou querendo fazer algo ruim, que um conte pro outro para poder eles irem derrotando esse monstro um pouco a cada dia. O último dos Minions é o Goldar, e a gente vai olhar um pouco como é que está sendo essa reabilitação dele. Ele tá no meio de uma batalha, lutando contra vários inimigos, se gabando de como ele é um guerreiro incrível, e assim, fala, mais fala que tudo. A gente vê isso na série de TV, né? Fala pra caramba. E aí ele é atacado por um monstro bem mais forte que ele. E aí ele pensa que vai, né,
ter uma luta difícil ali, só que o monstro ele é derrotado rapidamente por ninguém mais que seu próprio irmão Silverback. A gente já viu ele também num outro quadrinho, eu acho que a gente comentou ele em podcast, então dá uma olhada. E o Goldar fica super surpreso, fala assim, nossa, eu achava que você estava morto, não sabia que você estava vivo. E aí o irmão fala assim, só brinca, dizendo, você deveria se gabar menos, você fala demais. E aí os dois fazem ali um pacto, uma camaradagem de irmãos, falando assim, vamos conquistar essas lutas, esses planetas e lutar ao lado um do outro com honra. Então essa é a reabilitação aí do Goldar, meio que basicamente deixa ele lutando como ele gosta de fazer. Vamos dar uma olhada na última parte aí da vida da Neosha. Ela agora com seus 76 anos, já é uma senhora e ela tá junto com o marido andando atrás do neto e do filho, que já tá crescido, já tem um filho inclusive, e eles querem mostrar alguma coisa pra eles na cidade. Então eles tá, vamos vó, vamos ver. E eles, mais devagar ali atrás, porque eles estão idosos. E aí, quando eles estão chegando perto da cidade, um monstro cheio de olhos aparece e começa a atacar a cidade. E aí eles ficam todos muito assustados, o filho e o neto sumiram, e o marido pega a mão dela e fala assim, a gente tem que fugir daqui, porque ele tá vindo pra cá. Eles saem correndo o mais rápido que eles podem daquela situação, sem entender o que tá acontecendo, só que quando eles pensam que eles escaparam, super arrasados, porque o filho e o neto ficaram e eles não sabem o que aconteceu, ela dá de cara, Neosha dá de cara com a própria Rita Repulsa lá do passado, que é ela mesma, e ela meio que se reconhece quando olha, pra Rita Repulsa, só que a Rita não quer nem saber, não conversa nem nada, ela só lança um ataque mortal e tudo acaba. E aí a gente tem a Rita voltando para dentro da lixeira, a cápsula de experiência, muito atordoada. A Rita ainda tá achando que ela é a Neosha, ela não consegue entender, ela olha para ela mesma e ela é a Rita Repulsa de volta. E ela tá chorando, incrível, gente. A Rita Repulsa tá chorando, desesperada, perguntando pelo marido, perguntando pelo filho, perguntando o que aconteceu, por que ela tá naquela situação, o que tá acontecendo. E aí o Moment, que é aquela, enfim, o computador, inteligência, não sei, ele começa a explicar para ela, dizendo que essa confusão é normal, que isso vai passar, que ela rapidamente vai relembrar quem ela é. E ela continua muito angustiada ali, sabe, sentindo falta da família, sem entender. E aí o Moment começa a perguntar, e aí, como é que foi sua experiência? Você achou emocionante o suficiente? Você se entregou? Você achou gratificante? E ela sabe, assim, como se ela tivesse perdido realmente uma família dela. E o Moment continua explicando que esse era o primeiro estágio, que eles iam fazer para a reabilitação, que era tentar trazer algum tipo de estabilidade emocional para a pessoa. E no caso dela, o que traria uma estabilidade emocional seria uma família amorosa, uma vida longa, ver sua família toda desenvolver. E foi isso que eles programaram a mente dela para ver. Então ela viveu a vida da Neosha aí, 76 anos de vida, e por isso que na mente dela ela não conseguia entender por que ela não era Neosha, porque ela teve quase uma experiência aí de imersão, de realidade virtual, vivendo na pele daquela pessoa. O caso da família também foi o caso do Squat, que encontrou aquela família pássaro, que para ele fez todo o sentido. E no caso do Finster foi um novo mundo, do Babu foi o controle e do Goldar foi a guerra, o conflito. Então cada um encontra a paz em alguma coisa. Então não é que todos vão passar pelo mesmo tipo de reabilitação. É o melhor para ele, para a paz de espírito e para aquela restabelecimento da parte emocional. Então é o primeiro estágio do que eles vão passar ali. O Moment então revela que ele catalogou todas as vidas que a Rita Repulsa tirou, todas as vítimas que ela fez. E é um número grande, eu vou ler para vocês. Foram 4.239.162 vítimas. E ele diz para ela que ela terá que viver e passar pela vida de cada uma de suas vítimas para aprender a ter empatia pelos outros, pelas pessoas que ela mesma assassinou quando ela invadiu os mundos. Ela é uma invasora de mundos, conquistadora. Então ela tornou vítima mais de 4 milhões de pessoas e ela vai ter que viver a vida de cada uma delas. Cada uma. 4 milhões.
E ele também diz que ele calcula que pela primeira experiência que eles tiveram, que foi essa que a gente acompanhou da Neosha, que vai precisar de mais ou menos 26 mil vivências para que ela desenvolva empatia. Isso, ele está falando de empatia, a gente não sabe se tem alguns outros sentimentos que ele quer que ela desenvolva. Então, só para empatia, 26 mil vivências. Ou seja, ela vai passar por essa mesma experiência que ela passou com a Neosha 26 mil vezes. E aí, ele simplesmente faz assim: você está pronta para a experiência número 002? E ela ainda está desesperada com a vivência anterior, toda confusa, sem saber o que está acontecendo. E quando ela vai dizer para ele, não, espera, ela aparece como uma outra criança de 6, 5 anos, com outro nome, uma outra raça, em um outro planeta, para começar tudo de novo, até o ponto que o planeta daquela pessoa foi invadido pela Rita Repulsa, ou seja, por ela, e ela vai viver a experiência de terror, dor, enfim, de perder tudo como aquela pessoa. E aí, gente, tá bom ou não tá pra vocês? A gente sempre ficou querendo saber o que foi que a Rita Repulsa ficava fazendo dentro daquela lixeira. Bom, agora a gente já sabe, vivendo a vida de 4 milhões de pessoas que ela assassinou. E sabe o que é o pior? Quando eu paro pra pensar que quando ela se libertou, ela foi conquistar a Terra e matar os Power Rangers, ela não aprendeu muita coisa, então é difícil, né? Eu acho que 4 milhões não foi suficiente pra ela. Basicamente é isso, eu quero saber aqui embaixo na hashtag Squad do Poder o que foi que você achou dessa edição. Sabe, eu acho que foi assim, mind-blowing pra mim, foi incrível, eu acho que eles exploraram a personagem de uma maneira muito diferente, muito criativa. Eu amei, eu espero que eles façam outras histórias da Rita Repulsa e tragam aqui nos quadrinhos de Power Rangers. Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho aí, o power sino de notificações, para você receber o vídeo sempre que a gente postar e, claro, o seu comentário. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter principalmente, que a gente está querendo dar uma força lá, e também acessar o nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com. É isso, a gente se vê no próximo vídeo e que o poder o proteja.